Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Alciele Nobre para mais uma aula de redação. E dessa vez eu separei um tema, bem conhecido, eu sei bem, mas é um tema muito importante para os adolescentes, para a família compreender, porque é um tema que envolve a criança. Sabe sobre o que é que nós vamos falar hoje? O aumento dos casos de crianças obesas no Brasil. Pois é sobre obesidade infantil que será a aula de hoje. Fique aí ligado em mais uma aula de redação com a professora Alciele Nobre. Gente, e aí eu preciso, reafirmar aquilo que eu venho falando. Vamos cuidar desse repertório sociocultural? Quais informações alinhadas sobre a obesidade infantil eu preciso buscar? Quais são essas informações? Quando se fala em saúde, nós precisamos buscar os canais que têm autoridade em razão a isso, os sites, as informações do Ministério da Saúde, as informações de médicos, de sites relacionados à saúde, para nós trabalharmos diante de uma perspectiva de informações verídicas. Então, quando se busca as informações nos sites do Ministério da Saúde, nós precisamos compreender que a obesidade infantil, quando a gente busca essas informações, nós acabamos compreendendo que a obesidade infantil ela é bem crescente no Brasil. É no mundo todo, mas no Brasil, a gente vai se deter no Brasil. E ela vem crescendo diante de várias razões. Houve uma mudança na sociedade, nos hábitos alimentares, principalmente em razão da industrialização. Essas informações são bem pertinentes. Buscar informações de um percentual de crianças que são acometidas por conta da obesidade infantil. Só para lembrar, nós temos um dado aqui que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas. Eu não falei das crianças com sobrepeso, só as crianças obesas. Esse dado foi do ano passado, de junho de 2019, está lá no site do Ministério da Saúde. E interessante nós pensarmos também quais os efeitos. O primeiro maior de todos os efeitos é que uma criança obesa tem grande chance de se tornar um adulto obeso. E quando adulto, os problemas ainda são mais severos. Uma outra questão, crianças obesas, elas passam a ser acometidas de problemas de saúde precoces, doenças crônicas, que poderiam surgir lá na frente, quando esta pessoa estivesse com 60 anos, 70 anos. As doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular, a questão endócrina também, entre outros problemas. A gente também tem que imaginar que um fator que causa a obesidade infantil também é o sedentarismo. Hoje as crianças têm acesso a tudo. E uma outra questão importante a se pensar é a questão psicossocial. Os preconceitos que uma criança obesa sofre na sociedade, Porque o adulto ele sabe até se defender. Ele não está bem com o seu corpo, mas ele sabe se defender. A criança não. Então são informações bem pertinentes que eu aconselho a vocês a buscarem essas informações para saber a questão da causa, do problema que é a obesidade infantil, bem como desses efeitos tão severos. Então, é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. E para uma redação, padrão Enem, de acordo com as exigências do Enem, nós precisamos pensar nessa estrutura, tá? E eu venho orientando vocês a construir um plano de texto. O que é que eu preciso fazer no primeiro momento? O que é que eu preciso fazer na introdução? Gente, toda introdução, ela tem como papel apresentar o tema. Aí você vai escolher de que modo você vai apresentar esse tema. Você pode apresentar através de dados estatísticos, apresentar um dado estatístico aí, que traz um aumento de crianças obesas, a quantidade de crianças obesas e também com sobrepeso. Isso daí destaca que você está apresentando o problema já do tema. Que em relação a isso, gente, de acordo com um dado desse, em que mostra um número crescente de crianças obesas,
você pode evidenciar que a obesidade infantil, ela está agregada a fatores como uma alimentação negligenciada e ao sedentarismo. Infelizmente, é esse quadro que nós temos. Então, olhe que eu estou abrindo o meu texto, trazendo um dado estatístico. Fica evidente que a obesidade infantil no Brasil cresceu, o que se comprova através dos números do Ministério da Saúde, em que aponta que 12,9% das crianças brasileiras são obesas. Ó, o número aí. E isso, né, diante dessa informação, nós podemos evidenciar que esse problema tem como fatores uma alimentação negligenciada e o sedentarismo. Depois que eu apresentei esse quadro, chega o momento da tese, e eu sempre venho colocando qual a ideia viável para essa tese sobre a obesidade infantil. Eu tenho que pensar, né, num todo, numa sociedade, que a obesidade infantil já passa a ser uma preocupação da saúde pública, e aí uma ideia viável seria declarar que a obesidade infantil é preocupante. Cuidado com o adjetivo que vocês vão utilizar. Tem gente que utiliza repudiante para tudo. Cuidado. A obesidade infantil não é repudiante, ela é preocupante, a obesidade infantil. Por que ela é preocupante? É porque afeta a saúde de uma criança, né? E a criança, gente, ela está com um adulto. Quem é responsável pela criança é um adulto. Então, uma ideia viável para a tese seria declarar que a obesidade infantil é uma situação preocupante ou que a obesidade infantil é uma realidade que precisa ser mitigada. Vocês podem declarar dessas duas formas. E por que isso? Porque, gente, esse problema compromete a saúde física e a saúde psíquica de uma demanda em formação, de indivíduos vulneráveis, de indivíduos em formação. A gente não pode esquecer, tudo que envolve criança tem a família, tá? Como agente aí causador também. Então, eu poderia colocar como tese uma ideia viável em que eu defendo, né, a ideia de que a obesidade infantil é preocupante ou que a obesidade infantil precisa ser mitigada. E precisa ser mitigada porque compromete a saúde física e psíquica de indivíduos em formação ou de indivíduos vulneráveis. Tudo bem? Então, se eu falei em saúde física, se eu falei em saúde psíquica, aqui na tese eu não estou dando 2 pontos para vocês construírem os argumentos que estarão no desenvolvimento. Gente, é assim que faz texto. A gente projeta, organiza, faz todo o plano e o texto fica todo organizado, estruturado, para que você apresente realmente uma ideia inteligente. Então, vamos para o primeiro argumento. No primeiro argumento, vocês podem abrir a ideia em dizer que, inicialmente, é bom entender que a obesidade infantil é muito grave, pois causa vários problemas para a saúde física da criança. E aí vocês vão destacar, gente, doenças graves e até mesmo crônicas, que hoje essas doenças estão mais presentes na vida da criança e do adolescente. Nós não vamos esquecer da figura do adolescente também. Em razão de quê? Em razão de que uma alimentação extremamente baseada em produtos industrializados, com componentes extremamente gordurosos, com açúcares, alto teor de açúcar, muito sódio. Esse tipo de alimentação irá causar, sim, um aumento da gordura corpórea dessas crianças. E agregada a isso, a toda uma realidade sedentária diante de um mundo tecnológico, essa chance da criança ficar obesa é imensa. E as doenças que vêm agregadas aí à obesidade, gente, é praticamente um fato, tá? Uma possibilidade muito grande aí. Então, é preciso pensar de que essas crianças precisam ser protegidas, né? A alimentação dessas crianças, o sedentarismo dessas crianças precisa ser, uma alimentação negligenciada precisa ser combatida. Então, é lógico você pontuar essa questão da saúde física que está agregada, gente, exatamente a esse ponto. Então, eu poderia colocar como causa uma alimentação extremamente inadequada, com alimentos industrializados, isso é o que predomina na mesa dessas crianças, bem como o sedentarismo.
E isso faz gerar crianças obesas que, por sua vez, facilmente são acometidas de graves doenças crônicas, que normalmente só apareceria na vida do ser humano por volta de 60 anos, tá bem? Como diabetes, como hipertensão, como alto teor de colesterol, ok? Então é pensando assim que nós podemos montar este argumento. O outro argumento, né, além desse ponto, nós temos um outro, ó, além disso, a obesidade infantil traz problemas psicossociais, problemas psíquicos. Por quê? Porque a criança obesa na escola, né, principalmente, que é um espaço do qual ela faz parte, ela começa a sofrer o bullying, né? E o bullying causa isolamento social, o bullying causa depressão, e isso para um ser em formação é muito grave, quando essa criança não se compreende. Por isso que nós precisamos compreender que é responsabilidade da família cuidar da educação alimentar dessas crianças, incentivar essas crianças à atividade física para que elas não sejam acometidas de uma obesidade infantil e, em decorrência disso, ela venha a sofrer com problemas mentais. Tudo bem? Então, olhe que nós construímos duas ideias para servir essas ideias para 2 parágrafos argumentativos. Ficou claro aqui? Então, vamos agora pensar no que nós construiríamos na conclusão. Não se esqueçam, para começar a conclusão, você tem que retomar o quê? A tese. Se você afirmou lá na tese que a obesidade infantil é preocupante, você pode iniciar a sua conclusão dizendo, portanto, é inegável quão grave é a obesidade infantil para as nossas crianças. Ó, eu retomei a tese, com outras palavras, o que fica muito legal para o seu texto. A partir daí, você vai apresentar soluções viáveis, né? E nós precisamos pensar no agente social. Se eu estou falando de criança, um agente social, gente, é a família. Isso é indiscutível. A educação alimentar e o incentivo a atividades físicas deve começar prioritariamente pela família. A partir daí, a escola, pode ser aliada da família na busca exatamente pela redução dos casos de obesidade infantil. Então, eu posso dizer que a família tem a responsabilidade de promover uma educação alimentar a fim de evitar o crescimento da obesidade infantil. Além disso, a escola pode ser aliada da família, também instruindo essas crianças de acordo com uma linguagem adequada a elas, sobre os malefícios da obesidade infantil. E também é muito importante que as secretarias de saúde, principalmente as municipais, apresentem um trabalho de prevenção e também de tratamento para crianças obesas. De prevenção para todas as crianças e para as crianças obesas, um tratamento com profissionais habilitados para isso. Então, diante de uma solução como essa, é bem provável que nós teremos aqui uma redução de casos de obesidade infantil. Tudo bem? Então, ficou clara aqui a nossa aula? Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido bem clara aqui. E eu, assim, acredito muito que vocês estão preparados para construir um texto bem inteligente. É por isso que estou aqui, por vocês, e para que vocês possam construir uma escrita realmente inteligente, plausível e legitimada com informações bem pertinentes, certo? Então, se você gostou da nossa aula, deixa seu like, coloca aqui algum comentário com sugestões, com críticas, toda crítica ela é muito bem-vinda, tudo bem? Ou com algum outro comentário. Eu também gosto de elogios, tá? Não vou negar não. E aí vocês fiquem bem à vontade aqui no nosso canal. Coloca sua dúvida, sugestões, críticas e alguns elogios se possíveis. Então, ó, até a nossa próxima aula aqui no nosso canal Alciele Nobre, ó. Tchau e até breve.